Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bom com vocês? Como estão todos? Espero que bem. Olhem, vamos iniciar assunto novo, tá? Vamos falar sobre o reinos africanos. Reinos e impérios africanos, na verdade. É o nosso capítulo 6 ou o capítulo 2 do módulo 2, tá? Então já se atentem a isso. Espero que vocês estejam realmente seguindo os conteúdos. O assunto é muito bom de estudar, os conteúdos são de fácil compreensão. E é isso, né? A gente tem que estudar. Estudar é tão bom. Olhem, queridos, como eu disse, vamos falar sobre os reinos e impérios africanos. A África, na verdade, ela é considerada o berço de grandes civilizações da antiguidade, tá? Dadas as características que ela possui, o tempo de existência, vamos dizer assim, algumas características positivas, como por exemplo o Rio Nilo, que permitiu, na verdade, que grandes civilizações pudessem se desenvolver através dos leitos do rio, tá? Por quê? Porque geralmente região que tem um rio permanente, como é o caso do Rio Nilo, faz com que aquelas áreas ao seu entorno, ou seja, aquela área em volta, se torne muito produtivo. Concordam comigo? E dentre outras características, tá? Que veremos no decorrer de todo o assunto. Nós tivemos no continente africano uma variedade de povos. Essa variedade entre o século VI e o século XV. Tá, gente? Diferentes povos habitaram, na verdade, o continente africano e constituíram importantes reinos e impérios, que esses reinos acabaram tendo grande influência para o desenvolvimento de outras civilizações, inclusive, na verdade, para o desenvolvimento do próprio continente africano, tá, queridos? Vou falar um pouquinho para vocês sobre o reino de Gana, tá? Acompanhem comigo, certo? Como eu já havia dito, quero que vocês estudem. O reino de Gana, ele teve uma importância significativa também, assim como outros. Foi fundado mais precisamente no século VI, por povos nômades que viviam durante esse século no deserto do Saara. É um grande deserto também. Eu tenho até uma imensa vontade de um dia chegar a conhecer o deserto do Saara. Queridos, como a gente bem sabe, como eu disse a vocês, a característica de um povo nômade é justamente a prerrogativa de não saber, na verdade, ou não desenvolver, melhor dizendo, habilidades de agricultura, de pecuária, por exemplo, para que se mantenha durante um tempo maior, fixando território num determinado local. Então, são pessoas que migram de um lugar para outro, que a gente dá a denominação de nômades. No caso da África, esses povos nômades que viviam e que habitavam o deserto do Saara eram nômades, professor? Sim, nós tínhamos um grupo de pessoas nômades. No entanto, apesar deles migrarem, dessa característica de migração, eles eram um povo nômade que tinha uma certa peculiaridade. Eles fizeram construções, assim, desenvolveram sistemas de irrigação para ajudar na criação de alguns animais que eles tinham. Então, eles eram um nômade meio diferenciado, vamos dizer assim. Não era aquele nômade de forma muito estrita, né? Porque o nômade em si que a gente conhece a princípio é aquele que não desenvolve nada, que fica migrando o tempo todo de um lugar para o outro. E já esse povo nômade da África, apesar deles não dominarem todas as técnicas, mas tinham algumas técnicas que eles aprenderam a dominar, tá bem? Nesse reino de Gana,
o soberano, ou seja, o rei ou imperador daquele reino, ele era denominado de Gana, tá? Não recebia, na verdade, o nome de rei ou de imperador. O soberano era chamado realmente de Gana. Os súditos, ou seja, aqueles que faziam parte do reino, eles deviam favores, tá? Eram considerados como devedores de favores aos soberanos, certo? E quais eram esses favores? Eles eram obrigados a pagar tributos. Vejam bem, vocês sabem o que é tributos, acho que eu já comentei com vocês em outras oportunidades. Tributo, na verdade, para nós, hoje, o que é, professor, pagar um tributo? É pagar determinada taxa por conta de um fato gerador, ou seja, eu vou pagar uma taxa por conta de uma situação. Pronto, eu vou pagar IPTU porque eu sou proprietário de um bem imóvel, ou seja, de um apartamento. Quem paga IPVA é porque tem carro ou moto. A gente paga também COSIP, que é a taxa de iluminação pública. Tudo isso são o quê? São tributos, tá? Impostos. Certo, queridos? Nessa época lá de Gana, já havia uma cobrança de tributos. Só que hoje, a gente paga os nossos tributos com o quê? Com dinheiro, tá? Todos esses tributos, a gente recebe um boleto e paga com moeda, com dinheiro, de fato. Lá, como ainda não existia de fato uma moeda oficial, esses pagamentos desses tributos eles poderiam acontecer através de pedras preciosas ou outras doações para o soberano, tá bem? Os súditos do soberano do reino Gana, eles eram, como eu disse a vocês, deviam tributos e também eles pagavam, eram obrigados a prestar serviços militares, tá? Ou seja, num confronto de uma luta, por exemplo, de um povo que queria invadir o reino de Gana. Então, essas pessoas eram obrigadas a lutar para proteger o reino. Uma particularidade do reino de Gana era que, para os seus soberanos, era mais importante ter muitos súditos do que grandes extensões de terra, tá? A gente viu também que houve alguns reinos que eles preferiam buscar um domínio territorial, porque, como a gente bem sabe, se eu tenho uma grande extensão de terra, significa que eu vou ter também um grande domínio. No caso desse reino, eles preferiam ter súditos do que ter terras. Porque também os súditos, como eu já disse a vocês, além de prestar serviços militares, pagavam tributos. Então, talvez por isso que eles preferissem ter os súditos do que necessariamente terras. Tá, queridos? Já fiz essa introdução, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o islamismo, tá? É um tipo de religião. E eles teve uma difusão muito grande lá na África. A religião islâmica ela passou a ser praticada por vários povos, tá? Vários povos africanos, sobretudo os que viviam no norte do continente africano, a partir necessariamente do século VII. Foi um movimento de expansão. Professor, o que é um movimento de expansão? Espalhar, tá? Como se uma coisa nascesse aqui nessa comunidade e depois ele começa a se expandir. Todo mundo começa a praticar. Então, o movimento de expansão do islamismo para outras religiões, a crença religiosa atingiu populações originalmente distantes da Península Arábica. A difusão do islamismo na África aconteceu principalmente por meio do comércio, tá, gente? Comerciantes muçulmanos levavam, além de mercadorias, suas crenças e ideais. Vejam que interessante, nós tivemos um desenvolvimento de uma religião, que foi o islamismo, que se propagou através de comerciantes. Por quê? Porque, como a gente sabe, os comerciantes, hoje eles têm estabelecimentos fixos, né? Quem é comerciante tem a sua loja, todos os dias está ali, naquele mesmo local. Os comerciantes de antigamente não, eram mais naquela modalidade meio de sacoleiros, que viviam fazendo as vendas de um lugar para outro, sem ter algo fixo. Então, essa peculiaridade deles fez com que houvesse uma difusão, ou seja, eles espalharam, além deles venderem, eles também estavam espalhando a crença religiosa por onde eles passavam, certo, gente? Os ulemãs também foram importantes agentes na difusão do islamismo pelo continente. Profundos conhecedores dessa religião
eles peregrinavam nos mais distantes regiões, ensinando os princípios islâmicos por meio da leitura do Alcorão. O Alcorão, na verdade, é como se fosse, para nós, para mim particularmente, e para alguns de vocês que somos católicos, o nosso livro em que a gente se reporta, em que a gente tem por base a religião, é o quê? A Bíblia, né? Onde é que a gente sabe da criação do mundo, onde é que a gente sabe da origem de Adão e Eva, do nascimento de Jesus Cristo? Não é na Bíblia? Pronto, é o nosso livro de orientação religiosa. Lá para o islamismo é o Alcorão. Então lembrem sempre disso, tá? Alcorão não é uma Bíblia, porque Bíblia é o nome que nós damos. Alcorão é o nome que eles dão para esse livro sagrado. Nosso livro sagrado nós damos o nome de Bíblia, o livro sagrado deles eles dão o nome de Alcorão.